Olá, tudo bem com você? Meu nome é Tarcísio Augusto Souza de Barros, eu sou advogado e professor em Direito Eleitoral e vou conversar hoje sobre propaganda eleitoral. Nós sabemos que, em virtude da pandemia, a propaganda eleitoral foi adiada para a partir do dia 27 de setembro. Então, após o dia 27 de setembro, nós temos o início da propaganda eleitoral propriamente dita. É na propaganda eleitoral que partidos, coligações e candidatos podem passar a expor expressamente o seu número de campanha e pedir taxativamente o voto. Então, desde o domingo 27 de setembro, todos os políticos poderão pedir expressamente o voto, inclusive realizar a sua propaganda nesse sentido, divulgando número. Mas, bem, de quem é a responsabilidade da propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral é de responsabilidade sempre do partido político, do candidato e da coligação. Logo, se você é candidato, se você é presidente de partido político, você deve monitorar a sua propaganda eleitoral, porque se ela estiver irregular, você muito provavelmente será penalizado pela Justiça Eleitoral. Então, candidatos, partidos políticos e coligações, fiquem atentos a todas as dimensões, a todas as regras que envolvem a propaganda eleitoral, porque isso pode pesar diretamente no seu bolso. Quem não é candidato, quem não é partido político e quem não é coligação, que a legislação chama de terceiros, esses também são responsáveis por ilícitos eleitorais, desde que eles próprios pratiquem. E se eventualmente um terceiro pratique um ilícito eleitoral, realize propaganda eleitoral irregular, ainda assim, candidatos, partidos políticos e coligações podem ser penalizados, desde que, é óbvio, fique comprovado o prévio conhecimento. Então, para que candidato, partido e coligação se responsabilize por um ilícito praticado por terceiro, o candidato, partido político ou coligação tem que ter ciência desse ilícito que foi anteriormente praticado. Mas bem, essa propaganda que pode ser praticada desde o domingo 27 de setembro, ela contém algumas exigências. E são dados importantes na propaganda. Primeiro, na propaganda proporcional dos vereadores, em todo material de propaganda de vereador, seja ele impresso ou seja ele virtual, deve conter a legenda do partido. E na propaganda do majoritário, do candidato a prefeito, a vice-prefeito, a governador, a presidente, é obrigatório que conste ou a legenda do partido, se for isoladamente, ou se for um partido coligado, é obrigatório que conste no material, seja material impresso, seja material virtual, que conste o nome da coligação e que, após o nome da coligação, conste todas as siglas dos partidos políticos que compõem essa coligação. Então, é obrigado ou na propaganda proporcional a sigla do partido político ou na propaganda majoritária o nome da coligação com as respectivas siglas de cada um dos partidos. Além dessas informações, ainda é obrigado que conste na publicidade, no material, o CNPJ de quem pagou, de quem é o responsável por contratar a confecção desse material. Então, se foi um partido que pagou, CNPJ do partido. Se foi o candidato que pagou, CNPJ do candidato. Também, se esse material for impresso, apenas para material impresso, tem que constar o CNPJ ou o CPF da gráfica ou da pessoa física que imprimiu esse material. Além do CNPJ ou CPF de quem imprimiu, também deve constar no material a tiragem, a quantidade de impressões que foram feitas. Em todas as propagandas que conste o nome do candidato ao cargo majoritário, ou seja, em todas as propagandas de prefeito, governador, presidente e ainda nas propagandas ao Senado, é obrigado que conste o nome do vice, do candidato a vice ou do candidato a suplente em no mínimo
30% do tamanho do nome do titular. Então, os candidatos a vereador, quando colocarem o nome do candidato a prefeito, tem que observar que o nome do candidato a vice-prefeito deve estar com no mínimo 30% do nome do candidato a prefeito. E o tamanho da propaganda? Qual o tamanho dessa propaganda? O tamanho padrão da propaganda eleitoral impressa é até meio metro quadrado. Esse é o tamanho padrão. O que significa meio metro quadrado? É um material de até 70 por 70 centímetros ou 60 por 80 centímetros. Esse é o tamanho padrão. Por que eu estou focando, enfatizando que esse tamanho é o padrão? Porque nós temos exceções. Se você quiser tampar o vidro traseiro do seu carro com aquele adesivo chamado see-through, você pode realizar esse adesivo na parte traseira, única e exclusivamente no vidro traseiro do seu carro. Esse adesivo no vidro traseiro, ele pode ter mais do que meio metro quadrado. Uma outra exceção que nós temos ao tamanho é uma placa de até 4 metros quadrados, 2 metros por 2 metros, no comitê central da sua campanha. Então, se você é candidato a prefeito e possui um comitê central, lá nesse comitê central pode ter uma placa de até 4 metros quadrados. Se você é candidato a vereador e possui um comitê central, lá no seu comitê central pode ter uma placa de até 4 metros quadrados. No entanto, só pode ser uma placa e exclusivamente no comitê central. Por exemplo, se você é candidato a prefeito, a vereador, a governador e possui vários comitês distribuídos na sua circunscrição eleitoral, vários comitês no seu município, no seu estado, apenas e unicamente no comitê central de campanha é que pode haver esse material de 4 metros quadrados. Outdoors, qualquer tipo de propaganda para além dos 4 metros quadrados estão terminantemente vedados, não podem ser feitos. E se esse material de campanha, que for menor de 4 metros quadrados, estiver junto com outros materiais de campanha, junto com outros adesivos ou junto com outras bandeiras que formem um efeito visual maior do que 4 metros quadrados, isso se constitui no efeito mosaico ou no efeito outdoor, que também é vedado pela legislação eleitoral. Então nós temos uma propaganda padrão de até meio metro quadrado, isso para fazer adesivo, para fazer folheto, para fazer cartazes pequenos. E aí nós temos a primeira exceção, que é a possibilidade de adesivar todo o vidro traseiro do veículo. Nós temos também como exceção uma única placa de 4 metros quadrados no comitê central da campanha do respectivo candidato. Também será possível a realização de propaganda mediante carro de som. É possível, alto-falante, carro de som. No entanto, os carros de som só podem, única e exclusivamente, transitar acompanhando algum evento. Era muito comum a realização de propaganda por carro de som tramitando avulso no meio das ruas, das cidades, por aí. Além das propagandas em mídias virtuais, além das propagandas impressas, também será possível a propaganda mediante carro de som. O carro de som ele não pode mais transitar sozinho. Aquele carro de som que a gente já via circular pela cidade sozinho, tocando jingle, tocando a música da campanha do candidato, não pode mais. Mas o carro de som ainda é possível acompanhando algum outro evento de campanha. Quais são esses eventos de campanha? Comício é um evento de campanha. Se você quiser fazer, você pode. Passeata é um evento de campanha. Se você quiser fazer, você pode. Carreata é um evento de campanha e pode ser feito. Passeatas podem ser feitas à vontade. E em todos esses eventos é possível o acompanhamento por um carro de som. Então você pode distribuir panfletos, folhetos, adesivos. Pelo menos por enquanto não existe nenhuma vedação da Justiça Eleitoral em relação a isso.
Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, toda e qualquer aglomeração deve ser evitada, mas o fato é que a legislação eleitoral, hoje, por enquanto, até hoje, e os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral, não impediu, pelo menos por enquanto, a distribuição de panfleto, a distribuição de folheto. É possível ser feita em todos esses eventos que eu estou falando com vocês. Esses eventos, eles só precisam ser comunicados para a autoridade policial. Eu recomendo que, se você queira realizar esse evento, faça um ofício informando para o juiz, faça um ofício informando para a polícia, para que você assegure o seu direito de preferência na realização desse respectivo evento. E aí essa comunicação deve ser com no mínimo 24 horas antes do evento. Lembrando que pode comício, pode carreata, pode passeata, mas não pode showmício e nenhum outro evento assemelhado com a contratação de artista. Então você não pode realizar, contratar uma banda para tocar no seu comício. Você não pode chamar, atrair o público para o seu evento político através de um convite realizado por um artista. Por exemplo, venha para o meu comício, pois o artista tal estará, o comediante tal estará. Isso é vedado. Também é vedado a distribuição de brindes. Então, se você tem algum tipo de brinde que possa favorecer o eleitor, como cesta básica, camisa, calendário, canecas, canetas, nenhum tipo de brinde pode ser realizado. Então, não distribua brinde. Também não faça propaganda em bens públicos. Não pode colocar adesivo em poste, não pode colocar adesivos em árvores, não pode colocar adesivos em viadutos, em passarelas, em paradas de trânsito. Em bens públicos, vocês não podem colocar os seus respectivos materiais de propaganda. Assim como também não é permitida a realização de derrame de material perto das escolas de votação. Então, está chegando o dia da eleição, você quer fazer um derrame de material para o eleitor lembrar do seu número. Não pode, isso é terminantemente vedado. E eu digo sempre, o que é vedado para um candidato também é vedado para o adversário dele. Então, eu digo isso para que você analise a propaganda do seu adversário e veja se o seu adversário está ou não está cometendo cada uma dessas infrações. Então, não pode você, não pode o seu adversário também, e você deve estar sempre atento, certo? E o que eu posso fazer em locais públicos? Em locais públicos, você pode colocar uma mesa, desde que móvel, e o que fazer com essa mesa? Coloca ali o seu material gráfico, os seus panfletos, os seus folhetos, e distribui. Então, você pode colocar uma mesa numa praça, numa avenida, pode colocar mesa em praças, em canteiros, em meios de avenida, e distribuir o seu material. Desde que essa mesa seja móvel, ela não pode ser fixa, ela tem que poder tirar, e aí à noite você tira essas mesas para que elas não atrapalhem o próprio desenvolver, o próprio andamento da cidade. E durante o dia, você não pode, com o seu ato de campanha, atrapalhar, obviamente, o fluxo de trânsito. Na internet, a propaganda que você vai fazer, que você pode fazer, é com ampla liberdade. Você pode distribuir os seus banners virtuais, desde que conste aquelas informações que eu já passei. Os seus eleitores, os seus apoiadores podem replicar, compartilhar esses banners virtuais. O que não pode na internet? O impulsionamento por apoiador. Candidato, partido político, coligação pode fazer impulsionamento. Agora, apoiador, eleitor, não pode fazer o impulsionamento, o patrocínio, a propaganda paga na internet. Apoiador não pode. Então, se você possui um filho, se você possui a esposa, um irmão, oriente seus apoiadores para que não façam nenhum tipo de impulsionamento, porque é vedado. Também é vedado
pagar para qualquer pessoa realizar uma propaganda por você. Por exemplo, você pede para o seu vizinho, você paga para o seu vizinho colocar o seu material de campanha na janela do seu vizinho. Isso não pode. Não pode haver o pagamento para a realização de uma propaganda, porque a propaganda ela tem que ser espontânea, ela tem que ser gratuita. Seu eleitor ele pode fazer sua propaganda, desde que gratuitamente. No dia da eleição, você pode se manifestar individual e silenciosamente. O que isso significa? Você não pode fazer postagens nas suas redes sociais no dia da eleição. No dia da eleição, você não pode, de nenhuma maneira, usar carro de som, usar amplificador de som, fazendo propaganda, mas no dia da eleição, você pode colocar a camisa do seu partido político, colocar o adesivo do seu candidato, você pode ir votar com a bandeirinha do seu candidato. No dia da eleição, é possível a realização da manifestação política, no entanto, essa manifestação tem que ser individual e silenciosa. Só lembrando também que no dia da eleição sempre foi vedado a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado. Então, sempre foi vedado e nesse momento agora de pandemia é ainda pior. Então, eu desejo para vocês, candidatos, partidos políticos, coligações, que consigam fazer um bonito processo eleitoral e que esse processo eleitoral se transcorra na maior normalidade, naturalidade possível e, obviamente, respeitando as restrições sanitárias, porque, acima de tudo, tem a saúde de todos nós. Então, eu desejo uma excelente campanha e qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, seja através da rede social que eu estou divulgando esse vídeo, seja através do meu site www.souzadebarros.com.br. Eu estou à disposição. Um abraço.